Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 16 de junho de 2025, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, nesta segunda-feira, o Alexandre de Moraes deu resposta à entrevista do filho 01 do Bolsonaro. Tem um monte de filho para fazer ameaça, para falar bobagem, para pregar golpe da família Bolsonaro. Mas o 01 fez uma ameaça de que aquele que quiser a bênção do Jair Bolsonaro para a eleição de 2026 vai ter que dar um golpe no STF. Basicamente foi isso que ele disse. Diz que vai ter que defender o indulto para o Bolsonaro se ele estiver preso e vai ter que dar um golpe. Ok, o Alexandre de Moraes acaba de responder a essa ameaça, mas a resposta dele tem uma amplitude maior. Primeira amplitude da resposta do Alexandre de Moraes é simplesmente mostrar que o Poder Judiciário, as instituições brasileiras não ficarão inertes diante das ameaças da extrema-direita. Mas também tem outras finalidades essa resposta. Por exemplo, ela serve para reagir às ameaças que têm sido feitas pelo governo Donald Trump. Muito bem, além disso, essas ameaças do governo Donald Trump, elas se somam às ameaças que pairam sobre o pleito eleitoral de 2026. Na verdade, o TSE vai ser presidido por Nunes Marques, um dos ministros indicados por Bolsonaro para o STF, agora no ano eleitoral, e essa resposta que o Alexandre de Moraes deu, ela serve também como um aviso para o Nunes Marques de que, se ele não agir, o STF vai ter instrumentos para agir em 2026. O recado reside na renovação, na prorrogação do inquérito das milícias digitais, que foi aberto em 2021, no dia em que o Jair Bolsonaro fez uma manifestação diante de um quartel em Brasília e ameaçou o golpe de Estado, ameaçou a intervenção militar, fez várias ameaças, saiu andando a cavalo ali para Brasília, e esse inquérito das milícias digitais, que já foi prorrogado 11 vezes, também pode servir para reagir ao governo Trump, porque o Elon Musk está indiciado nesse inquérito. E, na verdade, apesar da ruptura do Elon Musk com o Trump, o Elon Musk vai ser um dos alvos do inquérito das milícias digitais se houver sanções contra o Moraes, porque vai ter um cidadão norte-americano, que é o caso, ele, apesar de não ser norte-americano, estadunidense de nascimento, o Elon Musk, ele é cidadão americano. Então, um cidadão americano importante, muito rico, vai ser indiciado, vai ser provavelmente denunciado pela Procuradoria-Geral da República numa ação penal, se houver o ataque a Alexandre de Moraes. Você vai ver tudo isso nessas matérias que eu separei para mostrar para vocês a base, o fundamento do que estou dizendo. Vamos assistir. O remédio é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém,
né, que ou que banque a anistia ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos, né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode? Não pode acontecer. Basicamente é isso, não pode acontecer e não vai acontecer, porque há instituições, o Brasil já mostrou que há instituições para barrar essas ideias malucas como o que esse moleque está tendo neste momento. Veja só, ele se alinha a um pensamento de que os militares, eles talvez não tenham dado um golpe porque os Estados Unidos eram governados por Joe Biden, que mandou um recado aqui para os militares brasileiros que ia romper relações com o exército brasileiro e com o Brasil se houvesse tentativa de golpe. E, na verdade, eu concordo com essa tese. Eu acho que se não fosse isso, os militares teriam embarcado. Porque durante todo o governo Bolsonaro, como mostra essa matéria da Folha de São Paulo, os militares se alinharam ao golpismo do Bolsonaro. Aqui essa matéria mostra que desde lá de 2021, quando Bolsonaro fez a primeira ameaça golpista, todo mundo se lembra dessa cena do Bolsonaro cavalgando em Brasília, chegando diante de um quartel em 2021, em 2020, né? Ele foi uma manifestação a favor do governo em Brasília em 31 de maio de 2020. Aqui você tem até a reportagem da época. Bolsonaro anda a cavalo em manifestação a favor do governo em Brasília em maio de 2020, e lá ele fez muitas ameaças ao STF. Um ano depois, no 7 de setembro, ele chamou Alexandre de Moraes de canalha numa manifestação na Avenida Paulista, disse que não iria mais cumprir ordens do Supremo, e passou 4 anos ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Nessa reunião aqui eles combinaram em 2022 de dar golpe. Então eles estão acostumados com esse pensamento. Aí que o Flávio Bolsonaro diz que candidato de Bolsonaro terá de garantir que a STF não derrube indulto, mesmo à força. À força, o que é? O que é? Mandar uma tropa lá para o STF. É disso que ele está falando. Basicamente, ele ameaçou. Por favor, não estou fazendo ameaça. Como não está fazendo ameaça? Ele está fazendo ameaça, não é? Mas essa ameaça que ele está fazendo acaba de ter uma resposta que você vai ver agora. O STF descarta, pela 11ª vez, o fim do inquérito que mira bolsonaristas e deve mantê-lo em 2026. É de suma importância esta reportagem que eu vou ler para você, que constitui a resposta das instituições brasileiras aos arreganhos golpistas da família Bolsonaro, que ainda vai demorar muito para ser debelada. O chefe do clã está sendo encarcerado, o terceiro na linha da sucessão está também anulado, mas ainda restam mais 2. Um é idiota, que é o Carluxo, não vai acontecer nada, ele, se deixar, se arrebenta sozinho. Agora, se Flávio Bolsonaro é mais articulado, tal, então, de alguma forma, ele representa algum risco e precisa ser contido. Então, vamos lá. Ministros consolidam posição contra término de investigação ao esperar intensificação de ataques virtuais. O ministro Alexandre de Moraes deve manter aberto o inquérito das milícias digitais em 2026. O destino da investigação tem sido motivo de debate no STF. Moraes tem indicado a necessidade
de prorrogar o inquérito sob o argumento de que o cenário político deve ser conturbado no próximo ano com o fim do julgamento sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro na trama golpista e as eleições de 2026. O jornal Folha de São Paulo consultou 7 ministros do Supremo, advogados com trânsito no tribunal e interlocutores de Moraes. A avaliação é que a Corte consolida uma posição contrária ao término das investigações meses após colegas de toga pedirem a Moraes o fim do inquérito. O inquérito das milícias digitais foi aberto pelo Supremo no mesmo dia de julho de 2021, em que Moraes encerrou o inquérito dos atos antidemocráticos. A investigação tem como foco o surgimento de uma organização criminosa de atuação digital e com núcleos separados para produção, publicação, financiamento e uso político de desinformação para atentar contra a democracia. O escopo da investigação tem semelhanças com outro inquérito aberto pelo Supremo em 2019 para investigar a disseminação de notícias falsas, o chamado inquérito das fake news, porém tem um escopo mais restrito aos ataques ao Supremo e seus ministros. O objeto da investigação sobre as milícias digitais cresceu de forma arrasadora. Começou mirando um núcleo de aliados do então presidente Jair Bolsonaro, revelando conexões do blogueiro Alan dos Santos com políticos e assessores da presidência da República. Foi no mesmo inquérito que a Polícia Federal avançou para a investigação da trama golpista para impedir a posse de Lula em 2022, a venda de joias presenteadas por autoridades estrangeiras e a falsificação de cartões de vacina da Covid-19. Até Elon Musk é investigado no inquérito das milícias digitais. Ele tornou-se alvo em abril de 2024, após recusas em cumprir ordens judiciais por possível dolosa instrumentalização criminosa da rede social X. A avaliação dos ministros supremos sobre a necessidade de manter investigações que miram bolsonaristas passou por mudanças nos últimos meses. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, era um dos defensores do fim dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Ele argumentava que era contra a perpetuação das investigações. Eu não saberia precisar uma data, não gostaria de me comprometer com uma data, mas acho que nós não estamos distantes do encerramento, porque o Procurador-Geral da República já está recebendo o material. Caberá a ele pedir o arquivamento ou fazer a denúncia, disse Barroso à Folha de São Paulo em agosto de 2024 sobre o inquérito das fake news. 4 meses depois da declaração, Barroso indicou uma mudança de avaliação. O inquérito está demorando porque os fatos se multiplicaram ao longo do tempo, afirmou. O ministro faz parte de um grupo no Supremo que entende que os inquéritos ainda são importantes para frear radicalismos e ataques às bases da democracia. Interlocutores de Moraes apontam ainda outros fatores que julgam relevantes para a manutenção das investigações. Uma delas é a proximidade das eleições de 2026. O pleito será realizado sob o comando de Cássio Nunes Marques no TSE. Por mais que integrantes do Supremo acreditem que o ministro não fará concessões relevantes para o bolsonarismo, acredita-se que o empenho para o combate à desinformação não será o mesmo de Moraes e Carmen Lúcia. Há ainda ministros que entendem que uma eventual condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe pode causar uma efervescência dos movimentos radicais com ataques ao Supremo na disputa pelo espólio bolsonarista. O fato de que alvos das investigações do Supremo estão foragidos, como Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, também é apontado como um fator importante para a prorrogação do inquérito. Há ainda quem defenda no Supremo que o inquérito pode ser útil para dar resposta aos Estados Unidos caso o governo Donald Trump decida aplicar sanções contra autoridades brasileiras. Não se descarta que a reação brasileira seja uma ofensiva contra Musk e seus negócios no Brasil por meio do inquérito das milícias digitais, embora esse cenário seja considerado remoto, só em caso realmente de haver alguma sanção ao Alexandre de Moraes, que até agora não houve. No julgamento em que a primeira turma do STF recebeu a denúncia da trama golpista, Moraes deu mostra do que tem pensado sobre as milícias digitais após o governo Bolsonaro. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento,
tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais é na produção e distribuição de fake news para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário, disse o ministro. Não perceberam que, se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente, completou Alexandre de Moraes. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.